Nós perdemos hoje o poeta Antônio Cícero, poeta que tinha inclusive uma graduação em filosofia e chegou a escrever alguns ensaios em filosofia. Eu vou ler para vocês a última carta do Antônio Cícero e as condições, do falecimento dele. Foi numa clínica da Suíça, a qual ele contratou para a eutanásia. Veja a carta. Queridos amigos, encontro-me na Suíça, prestes a praticar eutanásia. O que ocorre é que a minha vida se tornou insuportável. Estou sofrendo de Alzheimer. Assim, não me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram não apenas no passado remoto, mas mesmo de coisas que ocorreram ontem. Exceto os amigos mais íntimos, como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi. Não consigo mais escrever bons poemas, nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa de que eu mais gostava no mundo. Apesar de tudo isso, ainda estou lúcido bastante para reconhecer minha terrível situação. A convivência com vocês, meus amigos, era uma das coisas, se não a coisa mais importante da minha vida. Hoje, do jeito que me encontro, fico até com vergonha de reencontrá-los. Pois bem, como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não sou eu mesmo. Espero ter vivido com dignidade, espero morrer com dignidade. Eu os amo muito e lhes envio muitos beijos e abraços. Antônio Cícero. Antônio Cícero, eu não o conheci pessoalmente, nem devo ter sido considerado por ele uma pessoa que ele fosse dizer, esse é meu amigo. Mas nós trocamos algumas cartinhas, alguns e-mails em torno de tanta coisa da filosofia. Poucas coisas nós falamos, mas no caso do Antônio Cícero, eu tenho uma dívida para com ele. E eu quero comentar sobre esta dívida, porque ela é muito importante para cada um de nós e muito importante para vocês. É que Antônio Cícero, ele fez uma coisa, todo mundo vai falar dos ensaios, das poesias, da vida, dos amores, inclusive da decisão sobre a eutanásia. Todo mundo vai falar sobre isso quando falar de Antônio Cícero. Mas há coisas às vezes que são pequenas, são meramente administrativas, são como que procurar um lugar para que alguém arrume um emprego, ou procurar fazer um evento que você nem vai participar, mas às vezes encaminhar coisas, ter antenas para encaminhar as coisas que têm que ser encaminhadas. E foi isso que Antônio Cícero fez por mim. Ele tinha antenas. Fez por mim e deve ter feito por muitos outros. E fez também por gente que ele não imaginava. É que no início dos anos 90, a produção em filosofia no mundo ganhava uma nova dimensão
E no Brasil se desconhecia muito dessa nova dimensão que estava adquirindo a filosofia no mundo. E a academia, a universidade, parecia querer desconhecer isto propositalmente, na ressaca ali da queda do muro e na dispersão de saber para onde que se poderia ir, dado que o marxismo tinha recebido um baque. Estávamos mais ou menos em plena transição do governo Collor para o governo Itamar, entrada do Fernando Henrique, e a academia não sabia para que lado ia. Então, dois poetas, olha só, dois poetas, o Wally Salomão, já falecido também, um grande poeta, o Wally Salomão, e Antônio Cícero. Sabe-se lá por que cargas d'água foram chamados pelo Banco Nacional. Já em São Paulo, vocês conhecem o Espaço Itaú do cinema, na Rua Augusta? Então, ali era o Espaço Banco Nacional. O Banco Nacional fez um espaço cultural e chamou Antônio Cícero e o Wally Salomão para serem os curadores de um projeto cultural para aquele espaço. E eis que eles imaginavam que Antônio Cícero e Wally Salomão fossem fazer episódios de poesia, de dança, episódios da cultura em geral, e eles não fizeram isso. Eles simplesmente olharam para o mundo e disseram: o que é que está pintando? O que é que está nesta transição, nesta abertura de século? O que é que está? E falava-se muito na época do relativismo. E eles então resolveram trazer para o Brasil e fazer um evento sobre o relativismo a partir dos grandes filósofos que estavam despontando no mundo na transição do século. E os filósofos vieram, eles chamaram alguns os pianos e outros para comentar. Nem sempre o comentário foi lá muito interessante, porque as pessoas às vezes não sabiam, não conheciam a produção desses filósofos, embora eles já fossem considerados no exterior, né? E eles trouxeram. E quem eles não trouxeram, eles trouxeram os textos de nada menos do que Ernest Gellner, Richard Rorty, Peter Sloterdijk, e pediram, né, para que outras pessoas comentassem. E publicaram, então, estas palestras e os comentários com um prefácio, uma introdução do Antônio Cícero. O relativismo enquanto visão de mundo, que saiu então pela Francisco Alves, concepção e curadoria de Antônio Cícero e Wally Salomão, Banco Nacional de Ideias. Um livrinho que caiu em minhas mãos por conta de que eu acompanhava todo aquele movimento. E a partir dali, eu me senti entusiasmado de dupla maneira, né? E isso determinou toda a minha vida, gente, dali para frente. Olha que coisa. Por quê? Porque os dois grandes filósofos que eles trouxeram foram dois grandes filósofos que eu escrevi sobre eles, eu traduzi eles, eu publiquei sobre eles, e eles determinaram praticamente uma boa parte do que é hoje o canal. Richard Rorty e Peter Sloterdijk. Sem contar os comentadores, né? Que entre os comentadores tem o Bento Prado Júnior, que foi meu professor.
tem, né, o Luiz Eduardo Soares, que, né, se tornou meu amigo e meu parceiro em palestras sobre Richard Rorty. E graças a isso, eu mesmo fui aos Estados Unidos depois conhecer o Rorty, mantive contato com ele, publicamos juntos. E depois, quando eu comecei a fazer o mesmo percurso com o Peter Sloterdijk, também tive a oportunidade de aí estar com o Peter Sloterdijk aqui no Brasil. E isso tudo, gente, tem a ver com todo esse movimento do canal, inclusive com a formação de vocês, inclusive com a formação de muitos alunos de pós-graduação, inclusive com muita gente que lê o Rorty, lê Peter Sloterdijk, ou que agora acompanha o canal. Por conta do quê? Simplesmente por conta de um poeta antenado chamado Antônio Cícero, junto com seu parceiro Wally Salomão, que resolveram, na hora que tiveram a chance de olhar para o... Né? Eles podiam ter trazido poetas, não. Eles não ficaram dentro da corporação. Eles se abriram para o mundo. Eles quiseram olhar e ver o que estava ocorrendo. E com isso eles determinaram todo um ramo de pesquisas, de traduções, de outras pessoas que passaram a acompanhar Rorty e agora acompanham Sloterdijk, que inclusive eram pensadores opostos, que se achavam opostos. Né? Que se achavam opostos. Um dia, inclusive, no dia que o Peter Sloterdijk esteve no Brasil, eu mostrei para ele que quem traduziu um dos principais textos dele para o inglês, né, numa perspectiva pragmatista, era a viúva do Richard Rorty. Por que tudo isso é importante para vocês do ponto de vista pessoal, para além da formação? É importante para mim, para além da formação. Por conta desta lição pessoal do Antônio Cícero. Estando num cargo, tente fazer o melhor, porque isto vai mudar o mundo. Você não sabe, mas vai. Você não acredita e acha que isso é um trabalhinho de nada, mas vai. Isso pode não ser o melhor do seu trabalho, segundo a sua opinião, mas para outros vai ser. Então faça, e faça bem feito. Se eles não tivessem feito isso, esse livrinho de 94, em 95, quando começou a internet, nós não teríamos todos os outros encontros. Rorty não teria sido traduzido, nem teria sido lido, talvez, porque havia um grande preconceito contra a filosofia americana, como há ainda hoje contra o Peter Sloterdijk, embora ele seja alemão. Mas o Antônio Cícero, ali, só com a graduação em filosofia, ele não fez mestrado nem doutorado em filosofia, ele sempre foi poeta, né? Só com a graduação ele ele estava mais antenado do que as pessoas que estudavam filosofia. E isso transformou os estudos em filosofia, não propriamente só os acadêmicos, mas a nossa visão, a nossa editoria. Mas o que eu quero passar para vocês não é isso. O que eu quero passar para vocês é que vejam como essas transformações todas, na vida do Antônio Cícero, foi um determinado único momento que talvez tenha durado poucos meses. Talvez ele e o Wally Salomão não tenham ficado mais que poucos meses na curadoria de um projeto cultural de um banco. Então, quando vocês se perguntam, cada um de vocês, será que eu devo estudar? Será que eu devo voltar para a universidade? Será que eu devo fazer um curso? Será que eu devo produzir um texto? Será que eu devo fazer este pequeno post? Será que eu devo educar meu filho? Será que eu devo participar do canal? Será que eu devo ir num comício? Vá, faça. É a pequena coisa. Será que eu devo plantar uma árvore junto com a campanha da Mariângela? Plante uma árvore. Faça.
Porque quando você pegar para plantar, o mundo já terá se transformado. Porque uma pessoa do mundo já se transformou, você. E essa talvez tenha sido a grande lição do Antônio Cícero, para além daquilo que ele imaginava que seriam as lições. Espero ter vivido com dignidade, ele diz, e ele viveu. E eu espero que vocês tenham agarrado esta lição, porque isso sim é uma lição. Façam, não importa a idade e as condições. As condições não vão ser melhores. Ah, professor, eu tenho 2 filhos, eu não dou conta. Ah, professor, eu tenho um emprego, eu não dou conta. Ah, professor, no dia que eu vou me aposentar, eu estudo. Ah, professor, mas... Não! Vai fazendo aos poucos, todo dia um pouco. Porque um pouquinho é para você e para muitos, sem que você veja, talvez, os resultados. Alguns deles você vai ver. Eu, por exemplo, quando me comuniquei com o Antônio Cícero, eu fiz questão de dizer isso que eu estou dizendo para ele, né? Que esse trabalho dele foi muito importante. É isso. Daqui a pouco a gente volta.